Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje, 1 de janeiro, primeiro dia do ano. Espero que tenhas começado bem o ano e espero que todos os teus desejos se concretizem para este ano, sendo que também eu tenho a certeza que um deles é que o Porto ganhe as 3 competições em que está envolvido este ano. Não tenho dúvidas que também seja um dos teus desejos. É o desejo de nós todos e, portanto, desejar então que entres com o pé direito neste ano. Hoje, logo no primeiro dia de janeiro, temos muitas novidades. O mercado está incrível, está explosivo para o lado do Dragão. Hoje há notícias da possível saída até do Farioli, portanto é impressionante a quantidade de notícias que estão a acontecer e eu quase que desejava aqui que o mercado de transferências fechasse o mais cedo possível, porque acho que sendo assim não nos vai beneficiar muito e também se faltar um ou outro reforço acho que não faz tanta diferença. Mas já lá vamos ao mercado, também já vamos analisar tudo o que se passa com o Porto. Hoje foi o dia do treino aberto ao público logo no primeiro dia de janeiro, portanto aquela tradição que voltou a existir este ano e parece que houve ali um recorde de assistência. Já vamos analisar tudo, mas primeiro pedi que deixes o like para dar uma força aqui ao canal. Muitas vezes as pessoas esquecem-se de deixar o like. Tenho até um amigo que costuma-me dizer que se eu não dissesse no início do vídeo ele esquecia-se e portanto pedi que deixes o like, que subscrevas o canal se ainda não subscreveste. Estamos quase a chegar à meta de 10 mil subscritores, já estou a dizer isto há alguns vídeos, mas agora estamos mesmo próximos e portanto não te esqueças de subscrever o canal ou partilha com um amigo teu que saibas que vai gostar deste tipo de conteúdo para ver se conseguimos chegar aos 10 mil o mais rápido possível. Estamos quase a atingir essa meta e depois já sabes, deixa os teus comentários. Hoje há muita coisa aqui onde eu quero saber a tua opinião, principalmente em relação ao mercado de transferências e portanto já sabes que eu leio as mensagens sempre todas, os comentários todos e é sempre muito interessante os debates que se geram na caixa de comentários dos vídeos. E eu começaria o vídeo de hoje, até porque é o dia de treino dessa tal tradição que volta hoje, sem surpresas. Eu hoje até estive muito atento, não fui ao treino, mas estive muito atento às novidades, porque pensei que pudesse haver alguma surpresa do mercado de transferências. A verdade é que estamos a ficar mal habituados, porque houve também a surpresa logo na estreia da equipa, na apresentação da equipa, e o Porto tem conseguido muitas surpresas, muitas negociações em sigilo, e havia até muita gente que comentava, acabamos por estar à espera de uma surpresa que acabou por não parecer, mas foi na mesma uma festa bonita, ver sempre os adeptos a encher o estádio para ver um treino, a mostrar essa união que há com a equipa e essa expectativa, como eu dizia no início do vídeo, de que o Porto possa ganhar as 3 frentes em que está envolvido. Sabemos que é difícil, mas realmente há uma grande expectativa à volta dessa equipa e a prova disso, a prova da qualidade desta equipa, são as notícias que surgem logo no primeiro dia de mercado de transferências. Mas já lá vamos ao mercado. Queria falar primeiro da entrevista do Rodrigo Mora. Ele hoje dá uma entrevista, ou melhor, a entrevista já com certeza já foi há algum tempo, mas hoje sai uma entrevista no jornal O Jogo. O jornal O Jogo não me paga nada para falar disto, mas a verdade é que eu vi a entrevista e acho que é uma entrevista que vale a pena os portistas verem, porque representa mesmo aquilo que é um jogador a Porto. Como eu tinha dito que a entrevista do Diogo Costa, que se não me engano foi também no mesmo jornal, há uns dias atrás também mostrava isso, o que era ser um verdadeiro capitão a Porto, e aqui acho que a entrevista do Mora é uma entrevista bastante direta, bastante objetiva, um bocado também a imagem do que tem acontecido com todos os jogadores do Farioli, da equipa este ano, que têm dado entrevistas muito boas, como eu costumo dizer, não têm sido muito politicamente corretos, que é uma coisa que eu valorizo bastante, acho que é uma coisa de valorizar hoje em dia no futebol. Mas vemos nas palavras do Mora que há ali qualquer coisa do jogador a Porto. E vemos ali o que é um jogador formado no Porto, qual é a mentalidade do jogador a Porto. E portanto acho que é uma entrevista que vale a pena todos lerem, porque é muito bem feita e é um prémio que ele ganha. Penso que é de jogador do ano, é o jornal que atribui, mas acho que é justíssimo o prémio, porque acho que não só foi o melhor jogador do ano, como eu tenho dito aqui, eu acho que ele é o melhor jogador da geração dele. E eu acho, jogador português, e eu acho que ele, aliás, há essa comparação ali a meio da entrevista em que falam numa espécie de Messi. Eu acho que pode ser mesmo o Messi português. Ele tem só 18 anos, vejam o quanto ele já evoluiu, ele fala disso na entrevista. E vejam o que ele ainda pode conquistar, acho que é impressionante, o que ele joga já hoje em dia, impressionante. E depois a humildade que ele mostra na entrevista. Por exemplo, ele fala sobre o trabalho defensivo que o Farioli pede para ele fazer. Ele diz que está um jogador melhor porque agora vem buscar a bola mais atrás e sabe defender mais. Ele a dizer que antigamente também ajudava a defender, mas não era tão focado nisso e agora é mais. Isso tem sido, para mim, é o ponto mais polémico aqui da adaptação que o Farioli tem feito dele. O Farioli insistiu muito para ele ser aquele número 10/8 que defende, e havia muita gente aqui preocupada nos comentários, e eu também partilhava dessa preocupação entre todos os adeptos, no fundo, que, não só adeptos do Porto, mas do bom futebol, porque ver um jogador daquela qualidade a defender tanto e depois a ficar cansado e a não ter tanto discernimento na fase ofensiva, era de facto um bocado preocupante. Mas eu acho que o Farioli também se adaptou, não foi só o Mora, ele agora já joga mais próximo do avançado e de facto está um jogador mais completo. Ele diz isso na entrevista, reconhece que está mais completo
Ele reconhece que o Farioli tinha razão e que lhe vai dar jeito ser um jogador mais forte defensivamente, portanto aqui ia mostrar também a humildade e ia mostrar também que confia no treinador, que é uma coisa que este treinador tem conseguido. Farioli é um dos segredos do sucesso dele, é manter a união entre os jogadores e de facto parece que a equipa confia toda nele. Ele tem o plantel na mão, como eu digo muitas vezes, e de facto o Mora a dizer que evoluiu muito defensivamente, a dizer que foi um ano excelente, que realmente foi o ano em que ele se estreou, ou melhor, estreou-se um pouquinho antes, mas foi o ano em que ele se afirmou na equipa principal do Porto, levou a equipa às costas na primeira metade do ano, na segunda metade já não foi figura central, mas achei interessante que ele diz que nem tudo foi bom, que houve ali momentos maus, e quando lhe perguntam o quê, ele aqui não dribla nada, ele diz exatamente, dá a entender o que é que foi a transferência que depois falhou para a Arábia, ele a dizer que a melhor opção foi ter ficado. A forma como ele diz isso, também assim desempoeirada, mostra que é um jogador a Porto, mas onde eu acho que ele mostra mais essa mentalidade é quando ele diz que não tem objetivos individuais. Eu acho isso impressionante. Acho que só um jogador formado no Porto é que diz isto. Ele diz que o único objetivo dele é festejar nos aliados o título, e isto é impressionante porque normalmente o que é que os jogadores fazem? Falam dos objetivos individuais e depois falam dos títulos. Normalmente dizem que o principal é o coletivo, mas também falam dos objetivos individuais. E o Mora fala só do objetivo de ganhar o campeonato, festejar nos aliados. Parece genuíno quando ele diz isto. É verdade que desta vez eu não vi a expressão dele, só vi quando ele disse isto que ele já tinha dito na entrega de prémios do Dragão de Ouro, mas acho que ele é impressionante como ele põe realmente os objetivos individuais à frente, e aqui nem é questão de colocar à frente, é que ele só põe um objetivo que é coletivo. Isso é impressionante e de facto é uma maturidade muito grande para um jogador de 18 anos, e é por isso também que se nota aqui o ADN ter sido formado no Porto, porque mesmo tendo perdido a titularidade, ele a dizer que ele fala com a maior das naturalidades de que todos os jogadores sabem que vão ser úteis e que têm que entrar em campo, e entre quem entrar, entra sempre a dar o máximo. Portanto, achei a entrevista muito boa, a mostrar uma mentalidade muito boa. E depois há outros dois pormenores que eu achei deliciosos, que foi quando lhe perguntaram se ele podia jogar a falso 9. Normalmente os jogadores dizem qual é a posição que preferem, só depois admitem que podem jogar naquela posição. Ele nem diz isso. Ele diz que se for preciso, se for útil, ele joga a falso 9, que dá outras coisas diferentes aos avançados, mas não deixa de elogiar o Samu, dizendo que o Samu está em grande forma e que é melhor até nem mexer, porque ele está realmente está na sua melhor fase no Porto, e a dizer que o Denis Gul também é excelente e portanto acha que não faz falta ele jogar a falso 9, mas se for preciso ele joga. E depois também, o outro ponto que achei importantíssimo é ele dizer que não sente pressão dos adeptos nunca, o que sente é motivação, é o máximo que podem sentir por os adeptos estarem tão entusiasmados com a equipa. Achei isso também uma frase que não é fácil. Parece simples, parece óbvio, mas acho que não é qualquer jogador que diz isto, e realmente é essa mesma mentalidade que se quer, o jogador que se sente motivado com a exigência dos adeptos do Porto. Depois tem um outro ponto que aí eu acho que já não sei se é verdade, ele diz que quer ficar muitos anos no Porto. Ok, esta frase aqui é sempre aquela coisa, mesmo que ele saia, ele vai dizer que queria ficar, não quer dizer que fique. Portanto, acho que aí já não é tão relevante, mas no entanto acabou por dizer que queria ficar no Porto. Portanto, se depender da vontade dele, podemos pelo menos ter a certeza que ele quereria ficar mais tempo. Embora eu acho que o jogador com o nível dele, eu tenho dito isto muitas vezes aqui nos vídeos, há jogadores no Porto este ano no plantel que têm uma qualidade muito acima do campeonato português e é praticamente impossível segurá-los. O que o Porto tem que fazer, e acho que está a fazer bem, é blindá-los com cláusulas, como por exemplo o Mora tem essa cláusula, que são 105 milhões durante a época, também para não haver essas tentações dos outros clubes tentarem retirá-lo a meio do campeonato. Agora na janela de transferências de janeiro, acho que o Porto previu isso muito bem, aumentando a cláusula para que ele só saia só no verão. Portanto, o Porto tem-se blindado bem, mas há jogadores aqui como o Mora, o Froholt, que é muito difícil segurá-los. O Diogo Costa estão muito acima do que é o nível do campeonato português, eu acho. Mas acho que é uma entrevista que vale a pena ver. Aliás, todas as entrevistas que os jogadores do Porto têm dado, eu acho que têm sido boas, mas esta aqui do Rodrigo Mora, assim como foi a do Diogo Costa, são entrevistas que mostram mais o que é aquele espírito do Porto, que às vezes é difícil ver noutros jogadores, por muito que eles sejam jogadores importantes, é sempre mais difícil, é uma questão de mentalidade. Seria até uma entrevista para mostrar a todos os jogadores do Porto, para entenderem como é que é essa mentalidade. E então hoje foi o dia do treino. O Tiago Silva ainda não chegou, parece que ele só chega mesmo depois no estágio no Algarve. Acho interessante esse ponto de vista de Farioli, que também não pressiona o jogador, embora se calhar até tenha havido aqui um acordo com ele. Também é um jogador que tem um certo poder negocial por ser quem é. De qualquer forma, acho que o Farioli não está muito preocupado em ter reforços para já, porque ele está focado nesse mini estágio. Acho que é no mini estágio que ele quer ter os reforços, e acho que é por isso também que o Pietuzevski ainda não é um alvo completamente arriscado e em princípio virá para o Porto. É o extremo que está praticamente confirmado. Tenho dito aqui muitas vezes que a qualquer hora o Porto pode anunciá-lo, mas hoje há rumores, e atenção que eu acho que são rumores sérios. Eu já tinha falado aqui
não sei exatamente em qual vídeo, mas num dos vídeos em que eu falei de transferências, eu falei do nome do Luís Guilherme do West Ham, e a verdade é que hoje há rumores mais fortes, também o mercado de transferências abriu, não é só o Porto que está interessado nele, parece que o Sporting também e outros clubes, há aqui uma rivalidade Porto-Sporting, pode até apimentar e dar um pouco mais de gaja à vontade do Porto em contratá-lo, porque além de contratar um extremo como Farioli quer, retira um extremo a um rival que está na luta direta pelo título, e a verdade é que é um jogador da Liga Inglesa, tem aquele poder físico que o Farioli tanto valoriza, a intensidade, é um jogador que não está a ter muitas oportunidades no West Ham. Agora, parece que ele custou 22 milhões ao West Ham, penso que ele veio do São Paulo, mas de qualquer forma é um jogador que não pode vir por esse valor. Eu acho que o Porto pode negociá-lo mais baixo. Agora, claro que não vai ser um Piatuzevski que custa 7 milhões, que estão a pedir 11 e que podem negociar ali pelos 7 ou 8. Claro que o Luís Guilherme será no máximo sempre uns 20 milhões, mas será uma aposta de um jogador, enfim, que será um jogador que já terá mais argumentos para entrar diretamente na equipa de Farioli, precisamente por jogar na Liga Inglesa. E eu sempre disse que isto era um rumor para levar a sério, e começa-se aqui a crescer aqui um interesse maior do Porto. Eu acho que o Porto, no meio de tantos interesses nos seus jogadores, inclusive em Farioli, que hoje também surgem notícias, o Porto começa a ver aqui uma possibilidade quase, se calhar, inevitável de vender alguém, de fazer uma venda um pouco maior, e depois aí pode-se virar para estes alvos. Então eu acho que o Porto está a sondar jogadores como possibilidade, até no caso de falhar a contratação de Piatuzevski, eu acho que o Porto não se viraria logo para o Luís Guilherme pela diferença de valores. De qualquer forma, ele também é um jogador mais velho, portanto já vale mais esse dinheiro. De qualquer forma, acho que o Porto vai tentar o Piatuzevski, mas se vender aqui alguém, acho que o Porto vai alargar, vai contratar mais jogadores mais caros, e acho que é também nesse sentido que aparece hoje muito espalhada essa notícia do Luís Guilherme, que eu acho que é para levar a sério, também por esse fator de ser a rivalidade com o Sporting. Se bem que eu acho que o Porto não deveria entrar em loucuras por um extremo se conseguir o Piatuzevski mais barato. Acho que aí se o Porto quiser entrar em alguma loucura, acho que deve ser por um médio. Eu ontem deixei-vos aqui o perfil do principal alvo do Porto para contratar já em janeiro para médio, que é o Gustavo Puerta. Ele é colombiano, joga no Racing Santander, que é da segunda divisão da Liga Espanhola, mas já jogou na primeira Liga Inglesa, ou seja, também tem essa intensidade. É um box-to-box, está habituado a jogar num meio campo a 2, portanto está habituado a correr muito, que é um bocado o que faz o Froholt, no meio campo a 3, portanto seria o suplente ideal do Froholt. Não é muito caro, até porque vem da segunda Liga Espanhola, por volta de 5 milhões o Porto já o conseguiria. Como eu lembrei ontem, às vezes o valor não quer dizer nada. O Pablo Rosário também chegou muito barato, 3 milhões e meio, e é uma das referências desta equipa, portanto já ninguém questiona a qualidade dele e a importância dele no plantel, e portanto pode acontecer o mesmo aqui. E é um jogador muito forte, que não é tão caro, é também jovem, 22 anos, e portanto acaba por ser uma boa solução que o Porto arranja aqui, no caso de não ter essa tal venda que dê mais dinheiro para ir atrás desses valores mais seguros e de mais qualidade que temos visto, que tem sido muito falado e que o Porto tem interesse, como o Batrakov, como o Kenneth Taylor. Temos falado aqui de vários, mas realmente parece que a solução vai ser este Puerta, e o Porto, portanto, consegue mais uma vez poupar, e é por isso também que pode avançar aqui para o Luís Guilherme, embora eu acho que seria um erro. Como eu digo, eu acho que o Porto a gastar mais deveria gastar mais num médio, até isto tendo em conta que já tem o Piatuzevski quase confirmado. Claro que se não se confirmar Piatuzevski, baralha-se aqui tudo novamente, e se conseguir uma venda de um jogador mais caro do plantel, também volta tudo a mudar aqui de figura, se bem que não há muito tempo, porque até ao estágio no Algarve o Farioli quer ter os reforços todos, e hoje surge mais uma notícia de um possível jogador da equipa principal que o Porto pode vender, que é o Alberto Costa. Há o interesse do PSG, do Paris Saint-Germain, no Alberto Costa. Acho que realmente o Alberto Costa é lateral direito para o Paris Saint-Germain, olhando assim para o estilo dele, a intensidade, a velocidade. É um lateral direito de equipa grande, de equipa de topo. Tem mostrado isso no Porto. Agora vamos ver se o Porto consegue blindá-lo. Ele tem uma cláusula alta, eu penso que é de 50 milhões. De qualquer forma, sabemos que para o PSG dinheiro não é problema, e começam a ser muitos jogadores aqui a ser falados. O Porto está de facto debaixo de um ataque cerrado de todos os tubarões. Parece ser o principal alvo neste mercado. Depois do Samu, que tem o Tottenham à perna ali com 100 milhões para pagar a cláusula, do Mora, que tem o Atlético de Madrid a dizer que pagaria os 70 milhões, embora a cláusula do Mora seja 105, e portanto é um bocado estúpido eles estarem a avançar com essa proposta, mas pode entrar aqui na cabeça do jogador e pode baralhar aqui as contas do Porto. Portanto já é o terceiro jogador do plantel principal, do 11 inicial, praticamente. Isto o Mora às vezes não é titular, mas faz parte, tem feito muitas vezes parte do 11 inicial. São três jogadores importantíssimos que estão a ser falados
por vendas muito avultadas. Eu ontem dizia que o Porto, se conseguisse vender o Samu e o Mora, ou melhor, se quisesse e se eles aceitassem, porque isto não é uma questão de conseguir, porque há interessados, o Porto poderia encaixar mais de 200 milhões de euros, acrescentando aqui o Alberto Costa. Se fosse pela cláusula, seriam mais de 250 milhões. Portanto, é impressionante a quantidade de dinheiro que o Porto conseguiria fazer facilmente. O Porto, que há um ano atrás ganhou 110 milhões com a venda do Galeno e do Nico Gonzalez, só que nessa altura, ao vender os dois, hipotecou completamente o resto da época, porque eram dois jogadores-chave e o Porto não tinha um plantel com tanta profundidade como tem agora. Agora, se por exemplo o Porto vender o Alberto Costa pela cláusula, tem o Martim Fernandes, pode ir buscar um outro lateral. Claro que o Martim não tem a qualidade do Alberto, embora tenha melhorado muito durante esta época, pode explodir precisamente por ter que ser mais vezes titular. E depois também o próprio Mora tem o Gabri Veiga, que também pode cobrir ali a posição dele. Depois a questão de sair o Samu seria mais difícil substituir, seria preciso ir buscar um avançado, mas também com 100 milhões o Porto pode perfeitamente ir buscar um daqueles nomes que têm sido aqui falados, desde Panicelli, Ricardo Matias. Há vários jogadores aqui que são um pouco caros, que o Porto tem mantido interesse e portanto o Porto poderia substituí-lo, mas claro que o Porto quer manter os jogadores, principalmente os jogadores mais importantes, quer apenas emprestar os que não jogam muito, como o Tomás Pérez, que estão a tentar colocá-lo. Quer manter a espinha dorsal da equipa e só admite vender no final da época. Agora a questão é, se pagam cláusulas de rescisão, fica difícil, e aí é a palavra do jogador que conta. Embora eu acho que os jogadores, por exemplo, ainda hoje vimos o Mora na entrevista que eu falava aqui no início do vídeo a dizer que quer ser campeão nos aliados, portanto o Porto também conta com a vontade dos jogadores para não querer sair. O próprio Alberto Costa também é portista, apesar de ter passado por outros clubes, não teve sempre no Porto como o Mora, e o Diogo Costa também é um jogador portista, portanto acho que isso também ajuda a que os jogadores estejam comprometidos, pelo menos até ao final da época. De qualquer forma o Porto está a ser muito atacado aqui e é sempre uma tentação vender por um valor muito acima do valor de mercado do jogador, apesar de serem jogadores aqui que se podem valorizar muito. Por exemplo, o Samu está a crescer muito, o Mora também está a crescer muito, o Alberto Costa também ainda é um jovem, mas de qualquer forma são grandes propostas e o Porto pode ceder aqui numa ou noutra, não sabemos, e portanto por isso é que eu dizia no início do vídeo que eu acho que devemos todos torcer para que feche rápido a janela de transferências. Se o Porto não conseguir contratar mais ninguém, tendo já o Tiago Silva, Pietuzewski e provavelmente este médio colombiano, já será bom. Embora o Porto continue também à procura de um ponta de lança jovem, e é aquilo que eu disse, tenho dito aqui muitas vezes, nós temos que olhar para o mercado de transferências não tanto pelo nome do jogador, mas pelas características dele. Isto aconteceu por exemplo com o De Vrij. Eu dei aqui conta que o Porto criou o De Vrij e de repente apareceu o Tiago Silva com as mesmas características, que é um jogador também já veterano, com muita qualidade, muita história, traz muita experiência. Acabou por surgir esta oportunidade e o Porto tem feito, acho que deve ser assim que devemos olhar. Surgem muitos nomes, só que vemos uma tendência, e para a ponta de lança é exatamente isso. Depois dos nomes de ontem, o Raikkonen e o Zabarelli, e o nome que surgiu no vídeo antes, que era o David Washington, que eu acho que são todos nomes para levar a sério. O Porto está aqui a sondar vários avançados, todos com as mesmas características. Surge agora o nome do avançado do Barcelona, o Ronny Bargui, que também parece que tem 21 anos, é mais um avançado jovem, que está a ter poucas oportunidades do Barcelona. Penso que só marcou um golo e fez 2 assistências, qualquer coisa assim, mas também é um jogador com muito talento e muito futuro, e portanto o Porto está aqui a sondar várias possibilidades. Acho que este aqui se coloca mais, é um pouco mais as características do David Washington, pela questão negocial, de que está num clube grande já e provavelmente viria por empréstimo, sendo um avançado jovem também, para ter minutos. Acho que os outros dois nomes, o Zaibiri e o Raikkonen, seriam jogadores mais para ficar definitivos no Porto e até para se adaptarem já para a próxima época, poderem assumir o lugar, por exemplo, do Samu numa possível venda. Mas realmente o Porto está-se a virar para um avançado jovem com futuro. Aliás, está a fazer isto nas 3 posições que quer reforçar. É médio também, sendo este médio colombiano 22 anos, também é um jogador com futuro. Sendo o Pietuzewski o extremo, também é outro jogador de 17 anos com futuro. E portanto só o Tiago Silva é aqui a exceção, mas também, como eu já disse aqui muitas vezes, na defesa o Farioli valoriza mais a experiência, e isso viu-se com a contratação do Bednarek, viu-se também com a contratação do Kivior, que o Porto fez um esforço muito grande para o contratar, e vê-se também naquilo que é o histórico de treinadores italianos, que valorizam sempre uma defesa sólida e experiente. E portanto acho que este nome do Barcelona também é um nome a ter em conta. O Porto é provável que avance por um destes nomes, ou por alguém com características parecidas com as deles, com a mesma idade mais ou menos, na mesma situação. Em relação ao Luís Guilherme, acho que é para levar a sério, não consigo ver onde é que ele encaixa aqui. Acho estranho o Porto contratar 2 extremos, uma vez que só precisa de um, mas também se pensarmos que o Pietuzewski é muito jovem,
pode ser que o Luís Guilherme seja para jogar, para entrar mais imediatamente, e o Piatusevski para se ir adaptando para a próxima época numa aposta de futuro. Seria muito bom que o Porto estivesse a fazer apostas de futuro, porque iria descansar mais os adeptos em relação aos rumores que estão a surgir hoje. Parece que o Chelsea vai avançar com uma proposta pelo Farioli, e há muitas notícias. Eu hoje ficava um pouco perplexo como é que isto acontece logo no dia 1, mas há muitas notícias que dizem mesmo, o Chelsea despediu hoje o treinador, e dizem mesmo que Farioli sabe. Não sei se o Chelsea já falou com Farioli ou não, mas há muitos meios de comunicação que indicam que sim, que já deve ter falado, e portanto há aqui uma possibilidade. Eu sei que o Farioli tem uma cláusula alta de 15 milhões, no entanto, não há dinheiro que pague o fim de um projeto a meio. Eu acho que o Farioli tem que ficar até ao fim para ser campeão, e até para a carreira dele, a questão que ele teve com o Ajax, que não conseguiu ser campeão, e depois no Porto, abandonar o projeto a meio, são logo 2 épocas em que não consegue cumprir o objetivo final. Portanto, acho surreal que ele saia, só que é aquilo que eu digo, quando envolve muitos milhões e outros interesses, não sabemos o que é que pode acontecer. Temos o exemplo ano passado do Ruben Amorim no Sporting. É verdade que ele já tinha ganho títulos e portanto não é tão grave, mas abandonou a equipa a meio, que era uma proposta irrecusável. Agora também vemos como não correu muito bem para ele, portanto Farioli teria aqui uma decisão de muito risco, portanto eu acho que seria mais por uma decisão financeira. Não acredito muito que ele saia, mas eu, no mercado hoje em dia como ele é, não fecho porta a possibilidade nenhuma. Já vi que sim, que é verdade que o Chelsea o quer, é provável até que seja a prioridade. O Porto está a ser muito visto como um caso de estudo, porque o Porto da época passada era o pior Porto de sempre e agora é um dos melhores de sempre, a bater recordes atrás de recordes, com uma defesa imbatível, sem perder nenhum jogo no campeonato, apenas com o empate com o Benfica, que até podia ter ganho. E não há como negar que Farioli é uma das estrelas desta equipa, é a pessoa que dá a cara por este projeto e, portanto, com todo o sucesso que está a ter, é natural que toda a equipa, incluindo o treinador, estejam a ser falados. Só que quando vêm estes clubes milionários que mudam aqui as regras do jogo é sempre um pouco preocupante, embora eu acho que Farioli não vai aceitar sair. Eu acho que mesmo que ele recebesse a cláusula, acho que ele vai dar um rotundo não ao Chelsea, porque seria um erro para a carreira dele, e também porque acho que ele tem aqui, o Porto tem a equipa tão motivado, o projeto está a correr tão bem que eu acho que ninguém o quer abandonar a meio, e acho que o mesmo é válido para os jogadores, principalmente o Mora, o Samu e o Alberto Costa, que estão a ter propostas. O PP também teve, mas foi uma proposta mais baixa que ele recusou logo. De qualquer forma, acho que se pagarem as cláusulas, acho que eles vão recusar, mas é sempre complicado quando mete assim muitos milhões, e por isso eu também te pergunto o que é que tu achas sobre isto, se achas que os jogadores aceitariam sair ou não, se achas que o Porto até deveria deixá-los sair. Por exemplo, se o Mora sair, o Porto continua a ter o Gabri Veiga e pode ir buscar, por exemplo, o Batrakov. Se achas que isso até melhoraria ou pioraria? Eu pessoalmente acho que pioraria a equipa, até porque é um jogador que não começa logo a época desde o início, embora o Farioli tenha sido bom a adaptar os reforços. Agora, o Farioli abandonando o projeto, acho que isso é mais pesado. Qual é a tua opinião em relação a todos estes rumores de mercado? Se achas também que o Porto está a fazer bem em virar-se para estes jogadores jovens, ou se achas que o Porto deveria tentar contratar aqueles nomes mais consensuais, já com provas dadas, que tinham sido mais falados antes da abertura do mercado de transferências? Parece que o Porto agora virou um pouco o foco, até porque também não tem muito dinheiro para investir, e até por isso, se achas que uma venda seria boa para o Porto contratar jogadores melhores, eu sei que há até quem defenda que o Porto nem precisa de reforços, se também achas isso, porque realmente está tudo muito volátil. Aliás, na hora que estás a ver este vídeo, já depois de eu ter gravado, pode haver mais notícias, porque realmente está a acontecer muita coisa, e o Farioli tinha avisado numa conferência de imprensa que ia ser um mercado louco. Aliás, avisou em várias, não foi só numa, que ia ser um mercado de transferências louco. Agora, que era tão louco assim, eu não esperava, e portanto fico um pouco até surpreendido com estas notícias. Mas pronto, saber a tua opinião, o que é que achas sobre tudo isto, também saber se foste ao treino do Porto, se há alguma novidade em relação ao treino que eu não tenha falado aqui e que achas que é importante salientar. Já agora deixaste a tua expectativa para este ano, o que é que achas que vai acontecer em 2026? Já agora eu deixando aqui a minha também, podes deixar a tua também nos comentários. Já sabes que eu leio sempre os comentários todos. Eu acho que em 2026 o Porto tem grandes probabilidades, mantendo a equipa como está, claro, isto esquecendo aqui um pouco os rumores, reforçando-se bem, e mesmo que não se reforce bem, eu acho que o Porto tem aqui possibilidades de ganhar, de conseguir ganhar nas 3 frentes, que seria impressionante, ou pelo menos chegar longe na Liga Europa e ganhar o campeonato, que já não ganha há 3 anos. Acho que é uma época sempre de muito sucesso, se for campeão pelo menos. E acho que depois um dos grandes desafios de 2026 para o Porto vai ser depois perceber se fica com Tiago Silva e De Jong. Acho que é importante, porque o Porto vai jogar a Champions League, e acho que vai ser um grande desafio perceber ou tentar traçar logo os objetivos para a Champions League, porque o Porto pode tentar aqui uma ambição muito grande, um bocado à imagem do que aconteceu em 2003, por exemplo, em que ganhou a Taça UEFA e depois apostou tudo em ganhar a Liga dos Campeões. Penso que voltaram a tentar fazer o mesmo, pelo menos foi as notícias que surgiram na altura.
de que Pinto da Costa tentou fazer o mesmo com Vilas Boas quando este ganhou a Liga Europa, de no ano seguinte apostar tudo em ganhar a Champions. Parece que na altura correu mal, mas com o Mourinho correu bem. E se achas que pode aqui haver uma repetição desses 2 anos, e se o Porto, acho que o Porto vai ter aqui que tomar essas decisões. Eu acho que se o Porto quiser ir longe na Champions, renovar ou pelo menos prolongar o tal ano de opção do Tiago Silva, do De Jong, pode ser muito importante. Não vender estas peças-chave e fazer este esforço para segurar o Samu, o Mora, o Diogo Costa, mesmo depois do Mundial de Seleções, no final da época, será também um desafio, pensando na Liga dos Campeões. Portanto, acho que essa vai ser a grande dificuldade do Porto, vai ser o planeamento da próxima época, depois de uma época de sucesso, isto partindo do princípio que continua com o mesmo sucesso que está a ter na próxima metade do campeonato, portanto da temporada. Depois vai ser difícil traçar esses objetivos e convencer os jogadores. Acho que essa é a grande dificuldade, o grande desafio, e que depois vai marcar o que vai acontecer na época seguinte. Acho que é o grande desafio para 2026. Mas pronto, queria também que deixasses nos comentários a tua opinião. Qual é que achas que é o grande desafio para 2026? Qual é a tua grande expectativa para este ano? Em relação aos reforços e até possíveis notícias que hajam, podes também deixar nos comentários para eu analisar e também falar no próximo vídeo, porque têm surgido várias notícias de vários lados. Eu tenho tentado filtrar também para não estar aqui a dizer muita coisa que às vezes não tem nem credibilidade, portanto tento trazer aquelas que acho mais possíveis, mas podes também deixar nos comentários então até possíveis nomes de outros jogadores que o Porto possa contratar. E de resto é isso, eu volto amanhã com mais um vídeo então para continuarmos a analisar toda a atualidade do Porto, como de resto já é tradição aqui no canal. Desejar a todos um bom ano, pedir-vos também que deixem o like para dar uma força aqui ao canal, que subscrevam o canal para atingirmos essa meta de 10 mil subscritores, estamos quase a conseguir. E de resto é isso, um abraço e até amanhã.